todos. Então, a questão da Trindade que é constituída no conceito de uma substância e que pode ser percebido através de três pessoas. Essas três pessoas são distintas. Pode-se perceber isso, por exemplo, na sua operacionalidade registrada nas Escrituras. Por exemplo, o Pai, ele criou, está lá no primeiro capítulo e primeiro versículo das Escrituras: no princípio criou Deus os céus e a terra. Além de criar, ele sustenta, entra com sua providência, portanto, suas ações, portanto, interage com os indivíduos, com a sua criação. Nós temos a pessoa do Filho, que redime a criatura caída. E este Filho que encarna conforme os textos, por exemplo, o texto de João, capítulo 1, a partir do versículo 1. E temos também a pessoa do Espírito Santo, na função de convencer o indivíduo de suas ações pecaminosas, quanto o juízo do Senhor, e santificar o indivíduo também. Então são operacionalidades diferentes, portanto, três pessoas que agem de forma diferente, mas uma substância só, que é Deus. Mas embora sejam pessoas diferentes, distintas, eles possuem os atributos de forma iguais. Os mesmos atributos do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Portanto, não há uma subordinação, conforme sugeria no século II os ebionitas, que atacavam a natureza absoluta de Cristo e que, portanto, eles odiavam os escritos paulinos. No 3:23 de Romanos, Paulo ele vai dizer que todos os indivíduos estão destituídos da glória do Eterno devido à questão do pecado. E também Paulo ele vai pregar uma divindade de Cristo em seus escritos. Por exemplo, em Romanos 9:5, Colossenses 2:9, Tito 2-13 e outros textos. Ele vai pregar a divindade de Cristo. Fato que não era aceito pelos ebionitas. E que essa divindade de Cristo e a sua encarnação propõe tanto para judeus e gentios uma salvação. Por isso citei o texto de Romanos 3:23. Já que os ebionitas, eles viviam seguindo as práticas judaicas, os seus ritos, e nesse contexto eram atacados tanto pelos judeus como os cristãos. Nesse contexto vai surgir o quê? Outros grupos, que são citados aí, por exemplo, na nossa lição, que são exatamente os monarquianistas dinâmicos. Essa palavra dinâmicos aí vem de dínamos, poder, que compreendia que o Cristo, ele nasceu e até o seu ministério, do seu ministério, antes um pouquinho do início do seu ministério, ele era simplesmente humano, mas que a partir do batismo ele se torna Deus. Então, essa era uma ideia desse grupo chamado monarquianistas dinâmicos. Então, ele parte desses conceitos ebionistas. Tá? Nós temos também uma ideia de um monarquianismo modalista, que propõe o Pai, o Filho e o Espírito Santo como três facetas. Ou melhor, o Filho e o Espírito Santo como facetas do Deus. Então não há três pessoas, é um unicismo. Ou seja, na verdade é um Deus só. Tá? Uma pessoa divina que se exterioriza através de facetas. Então não são três pessoas, mas três faces. O que não condiz com as Escrituras Sagradas. Tá?
Ainda nesse contexto da Trindade, da sua forma operacionalizante, vamos tentar definir um pouquinho isso quanto a essa questão trina do Deus eterno. Deus Pai é a plenitude da divindade, Ele é a plenitude, então nós estamos falando do aspecto amplo. O Deus Filho é a plenitude da divindade manifesta através do Deus encarnado, Jesus Cristo. E temos também Deus Espírito Santo, é a plenitude da divindade operada na criatura, já que uma vez que o indivíduo aceita Cristo, ele passa a habitar no próprio indivíduo. Tá? Deus é uno e ao mesmo tempo ele é trino. Já citamos passagens de Gênesis 1, 26. Temos também Deuteronômio 6,4, citamos. Mateus 3, 16, 17, 28, 19. João 14, 16. Hebreus 9, 14. Então vai mostrar aí que ele é uno e ao mesmo tempo ele é trino, através das três pessoas. Essas passagens devem ser utilizadas a fim de comprovar isso em nossas lições. Deus, o Pai, planejou e criou tudo. Efésios 3,9 vai falar sobre isso. Então ele teve essa função de planejar e criar, portanto, tudo. O Filho executou o plano, tá? Está lá em João 1,3, Colossenses 1,16, Hebreus 1,3, 11 e 3 também. Deus, o Espírito Santo, vivificou, ordenou e pôs em ação esse plano de salvação também. Ele vai operar, ou seja, os três participam. Tá? João 33, 33,4, João 3,5, 6,63 e Atos 1,8. Tá? Então são alguns aspectos interessantes para pormos aí em prática nessa lição da Escola Bíblica Dominical. Nós falamos um pouco dos concílios, falamos do concílio de Nicéia. A função é exatamente a questão da divindade de Cristo, que era atacado, um grupo que vai atacar também essa questão da divindade é o arianismo, que vem de Ario, um presbítero da igreja, que foi discípulo de Luciano, e que trouxe muitos problemas para a igreja. E no concílio de Nicéia não foi resolvido totalmente a questão. Pelo contrário, o arianismo ele foi crescendo. E no concílio de Constantinopla é que realmente vai ser definido aí no arraial cristão a questão da divindade de Cristo. Então, realmente ali se fecha essa questão. Mas as discussões elas vão se prolongando também até o concílio de Calcedônia ali em 451. Tá? Então, ainda quanto a questão da Trindade, quanto aos atributos, por exemplo, eternidade do Pai, Salmo 90, versículo 2, do Filho, João 1, 2, Apocalipse 1, versículo 8, 17, e do Espírito Santo, Hebreus 9, 14. Então a gente vai ver a eternidade, que é um atributo exclusivo da divindade, dessa substância, e você pode, porque só ele é eterno. É a causa incausada, não teve início e não terá fim. Então você pode ver essa eternidade, tanto no Pai, como no Filho e no Espírito Santo, nesses textos que acabei de citar para vocês. Poder, 1 Pedro 1,5, no Pai. No Filho, segunda carta de Paulo aos Coríntios, 12:9. E do Espírito Santo, carta de Paulo à Igreja de Roma, capítulo 15, versículo 19. Onisciência, isso são atributos incomunicáveis, que ao homem não é permitido, pela sua limitação. Então, esses são atributos exclusivos dessa substância, de Deus. E você vai ver presente também no Pai, Jeremias 17:10, no Filho, Apocalipse 3:23, e no Espírito Santo, 1 Coríntios 2:11.
você vai ver a onipresença no Pai. Por exemplo, Jeremias 23, 24. Mateus, no Filho, 18, versículo do número 20. Salmos 139, 7, na questão do Espírito Santo. A santidade, Apocalipse, quanto ao Pai, 15, 4. Quanto ao Filho, Atos 3, 14. Quanto ao Espírito Santo, 1, 8. Verdade, João 7, 28, quanto ao Pai. Apocalipse 3, 7, quanto ao Filho. 1 João 5, 6, quanto ao Espírito Santo. Benevolência, Romanos 2, 4, quanto ao Pai. Efésios 2, 25, quanto ao Filho. E Neemias 9, 20, na questão do Espírito Santo. Então, nós vamos ver também a igualdade com diferenças e funções. Atividades que envolvem todas as três pessoas, tanto o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Olha que interessante. Na criação do mundo, o Pai, 102, versículo 25 de Salmos. Colossenses 1,16 quanto o Filho. Gênesis 1,2. Jó 26, 13 quanto ao Espírito Santo. Criação do homem, Gênesis 2,7. 1,16 quanto o Filho. Jó 33, 4 quanto ao Espírito Santo. Batismo de Cristo, Mateus 3,17. 3,16 quanto o Filho. 3,16 quanto o Espírito Santo. Presentes ali no batismo do Filho de Cristo. Morte de Cristo, Hebreus 9,14. Hebreus 9,14 também para o Filho. E 9,14 também para o Espírito Santo. Nesse texto você vê a presença dos três nesta obra. Então, tudo isso para nos revelar o que a Bíblia nos revela. Embora a palavra Trindade não esteja contida nas Escrituras, da mesma forma que a palavra Deus não está no livro de Esther, mas não tira o agir poderoso deste livro, que inclusive é tão festejado pelo povo de Israel, que ali é a festa do Purim. Então, o fato de não ter o nome da divindade no livro não quer dizer que o Eterno não estivesse e está implicitamente esteve agindo, e nós podemos senti-lo através da leitura do livro de Esther. Então, o fato de não haver a palavra Trindade não quer dizer que não exista na Bíblia. Ela está presente do Antigo ao Novo Testamento de forma implícita. E a doutrina da Trindade, ela é construída a partir do século II, principalmente com Tertuliano, exatamente devido aos ataques heréticos que foram surgindo. Então houve a necessidade da sistematização de uma organização doutrinária quanto a essa Trindade, devido às necessidades. Se houvesse essa necessidade no século I, já teria sido sistematizada essa doutrina. Mas surge ali exatamente a partir do século II e se conclui no século IV, exatamente quanto os ataques que surgem na igreja do segundo, terceiro e quarto século. Uma questão também que se levanta é essa questão de uma igreja romana. Devemos destacar, inclusive citei os 4 concílios, que são considerados assim de relevância às doutrinas bíblicas, que é o concílio de Nicéia, 325, concílio I de Constantinopla, 381, 421, primeiro de Éfeso e finalmente 451 de Calcedônia. São concílios em que você percebe ainda a doutrina cristã propriamente dita sendo ensinada, sem o agregar de ideias heréticas dentro da igreja, embora haja um posicionamento distinto, muitas das vezes, dos teólogos do Ocidente e do Oriente, como já citamos, você pode perceber a busca apologética de ambos os lados, Oriente e Ocidente, quanto às primazias bíblicas do primeiro século. Tá? É importante destacarmos que, embora haja a constantinização da igreja no século IV com Constantino, e que haja uma forçação até mesmo de que todo o império se converta ao cristianismo, mas mesmo assim podemos ainda perceber as pisaduras reais de Cristo em sua igreja através de suas doutrinas escritas
no Novo Testamento que evidenciam aquilo que havia sido prometido no Antigo Testamento. Então, que o Eterno nos abençoe e que possamos, assim, nesse domingo, além desse singelo estudo que eu trago para vocês, que vocês possam pesquisar mais, para que possamos aí trazer um bom conteúdo nessa escola bíblica dominical desse domingo. Recomendo o livro do pastor Ezequias Soares, que é um reforço realmente para as nossas lições, tá? Isso aqui. E quanto alguns grupos que há entre nós ainda na contemporaneidade, atacando essa questão da divindade principalmente de Cristo e do Espírito Santo, também 2 livros do pastor Ezequias Soares, que é As Testemunhas de Jeová, volume 1 e 2, publicado pela editora Candeia. São obras assim pertinentes e muito interessantes para o nosso crescer aí quanto à nossa lição. Que o Eterno nos abençoe e que tenhamos assim uma excelente aula nesse próximo domingo.